Gente, nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, minhas irmãs, meus irmãos de todo o Brasil. Onde você estiver, de qualquer cidade, estado, país, vai o meu abraço a você, meu irmão, minha irmã. Quem vos fala é esse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você não sabe, mas eu falo por conhecimento, por experiência. Eu não sou um que surgiu ontem, semana passada. Eu tive na igreja. Eu passei 5 anos na igreja. Não, 44 anos lá dentro. E 44 anos, 40 anos, eu me tornei pastor. Fiquei como pastor, iniciei como evangelista. Evangelista e pastor é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Em 82, eu fui já como evangelista na pequena igreja que eu comecei. Comecei em 77. Logo em 82 eu já comecei. Já saía todo vapor pregando. Arrumei um paletó e já comecei. E preguei até uns 4, 5 anos atrás. Então, 40 anos, pastor. Então, eu falo por conhecimento e por experiência que eu tenho. E o título da mensagem que eu tenho para nós é: a justiça é uma verdade ou é um mito? Porque se falam tanto em justiça, é muito comentado sobre justiça, mas eu pergunto, o que é justiça? Aonde você vê justiça? Aonde existe justiça? O homem, ele cria a lei. E essa mesma lei que ele cria chama de justiça. Mas o que é justiça? Olha qual é a justiça verdadeira. A justiça verdadeira é aquela olho por olho e dente por dente. O que você fez, você paga com a mesma moeda. Porque lei é fácil. Porque todo homem, isso não é de agora, Moisés criou a lei, 613 mandamentos, 365 leis, que era dura, mais 248, que era uma lei mais branda. E olhamos para essas leis e os homens não conseguiam obedecer a lei. Se eles não obedecem a lei, muito menos a justiça. Porque a justiça tem que ser perfeita. Perfeita, não pode. O símbolo da justiça é, você vê, aparece ali uma figura com os olhos vedados. Ali ele não está vendo se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito. Ele não está vendo. Se os olhos estão vedados, é como uma balança. A justiça se compara com uma balança. Hoje não existe mais essa balança. Mas eu lembro que a balança era peso contra peso. De um lado põe 1 quilo. E desse outro lado aqui, o dono ali da venda, do armazém, daquele empório, ia pondo a mercadoria. E a balança, ela estava assim, ela ia, quando ela igualava, ficava certinho. Não. Mas eu quero 2 quilos. Então eles punham 2 quilos de um lado, e do outro lado eles iam colocando a mercadoria até a balança estar aqui, a balança ia indo, igualava. Aí era certo, estava certinho. Você podia fazer assim com ela, que ela voltava ali. Então a justiça é isso.
A justiça não tem para quem puxar. Vou puxar com esse porque é meu amigo. Ah, esse é da minha família. Esse é meu filho. Como diz, a justiça começa de casa. Ah, esse aqui tem dinheiro. Ah, esse aqui... Não, a justiça é justiça. E aonde nós encontramos isso? Não existe. Se fala um tanto, você vê protesto pelas ruas, porta de empresa, de escola, em vários sindicatos, você vê em vários lugares, você vê várias... Aí, o povo, quando acontece, talvez, alguma coisas assim que chamam atenção, você vê o povo gritando justiça. Que é justiça. Justiça, justiça. Eu pergunto, quem é o justiceiro? Existe algum justiceiro aqui nesse país? Não. Existe lei. Porque a nossa lei dizia lá atrás, a nossa lei diz isso. Os fariseus, os grandes homens da lei, eles tinham a sua lei. Mas a nossa lei não permite isso. A nossa lei não permite aquilo outro. Mas a justiça, eu falo é da justiça, porque a própria Bíblia, Isaías diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Não adianta você achar que a justiça está nos grandes tribunais, que não está. Onde está, então, irmão Nilson, a justiça? É um mito. É um dizer. É uma lenda. Falar em justiça. Porque, na verdade, a corda arrebenta para o lado mais fraco. Então, por isso que a lei existe, mesmo a lei existindo. Existe uma porta aberta. Porque quem faz a lei é o homem. E o homem fazendo a lei, ele vai deixar uma porta de escape. Então ele sabe que aquela lei, por mais dura que ela seja, mas ela tem uma saída. Porque os próprios advogados, eles sabem. Os grandes advogados, talvez o advogado que não tem muita experiência, o advogado novo não, mas os advogados de mais experiência, eles sabem a causa, o que eu tenho que fazer. Mas doutor, eu estou precisando ganhar essa causa. Ele diz, deixa comigo. Ele estuda, ele conhece os códigos, as legislações, ele vai, vai diante do tribunal e consegue dar a vitória. Por quê? Porque é uma porta de saída. Porque ele não vai fechar todas as portas, porque um dia pode servir para ele também. Então quem faz a lei é o próprio homem. E a própria Bíblia diz que o homem, todo homem, eles são mentirosos. 4:3 de Romanos, todo homem é mentiroso. Então não adianta ele falar que a lei é uma coisa séria porque foi feita pelo homem. O homem mente. Não existe justiça no homem. Agora, eu gosto de olhar, o que me chama um pouco a atenção, que eu gosto muito de assistir documentário. Porque antes, para a gente conhecer alguma coisa, a gente tinha que estar lendo, tinha que ir na biblioteca, buscar livro, ou muitas vezes até comprar livro. Eu li muito livro para conhecer, para saber a história e buscar lá no início. Aquele livro não falava bem, você pegava um outro livro. Ah, esse aqui é mais completo e tal. Hoje, vem dentro da sua casa, vem nas suas mãos. Você quer saber sobre um país, qual é a cultura daquele país? Como eu tenho olhado a cultura da China, de Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte, né, da Colômbia, Estados Unidos, Rússia, eu vejo esse documentário. E esse documentário vem tudo certinho como é. O que o povo cultiva ali, qual é o dinheiro, a moeda, a infração,
como vive aquele povo, que jeito aquele povo procede. Na África, eu vejo muito documentário sobre a África, sobre os países africanos, e eu fico sabendo. Então, eu olhando, achei os documentários que eu já gostava. Dos documentários, quando eu era menino, eu lia muito livro do Lampião, o Rei do Cangaço, que para muitos ele era um injusto, um homem fora da lei, era um que aterrorizava todo o sertão do Nordeste. Mas agora eu já vi mais de 100 documentários. E esses documentários, o narrador vai até a cidade. O que aconteceu? Lampião foi morto agora no ano 38. Então faz o quê? 87 anos atrás. Então, hoje ainda encontra, ele vai na cidade, como lá fala muito de Arco Verde, Pedra Branca, Água Branca, Vila Bela, várias cidades lá do norte todo, lá Juazeiro, todo aquele lugar lá por onde ele passou. E os acontecimentos que aconteceram, eles vão lá e aqueles talvez já não estão mais vivos, mas seus filhos contam essa história. E eles vão, ouve, e depois conta a história. Então eu sei que existe verdade, existe também muito mito também, existe muito exagero. Mas o que o Lampião, o que eu me admiro, é que ele era como Robin Hood, aquele filme que passou, porque ele roubava dos ricos para dar para os pobres. O que fazia Lampião? Lampião fazia justiça. O que as leis daquele tempo não faziam, o que os governos, as autoridades, juízes, promotores, delegados não fazia, o Lampião ia e fazia. Então ele foi conhecido no Nordeste como justiceiro. Por quê? Porque naquele tempo se comprava patente de coronel. E quando você tinha uma patente, que você era uma pessoa bem financeiramente, você ia lá e comprava uma patente do próprio governo. E quando você tinha uma patente, um título de coronel, talvez você não sabia nem ler. Mas o importante era aquele título que você tinha. Você tinha o título, tinha o documento de coronel. Então você era respeitado por prefeito, por delegado, por juiz, por promotor, todo mundo te respeitava. Você fazia o que você queria. Você tomava a terra de quem você queria, você batia em quem queria, matava quem queria, punha fogo na casa e tal. Você fazia o que você queria. Você era a lei. E quando alguém ia reclamar, eles faziam vista grossa, falavam, mas é o coronel, nós não podemos. Então eu conheço casos de pessoas que levaram para o padre. O padre escreveu para o arcebispo, lá na capital. O arcebispo foi falar com o governo. O governo disse, olha, eu não posso me meter em coisas de coronel, porque lá eles têm a lei deles, deixa para lá. Por quê? Porque eles andavam pareia com eles. Então, o que eles faziam? Eu conheço um homem que pode resolver nosso problema. Eles iam em busca do Lampião. E chegava e contava. O Lampião vinha e fazia exatamente. O Lampião não matava por prazer. Ele não fazia aquilo por prazer, fazia por justiça. O que foi que ele fez? Ele queimou uma mulher. Lá ele levou a mulher na praça, fez uma fogueira, amarrou a mulher no meio e pôs fogo. Por quê? Porque ela era benzedeira, porque ela benzia o povo, fazia remédio para o povo, era uma parteira, uma mulher muito conhecida. Então ele fez isso. O que o Lampião fazia? Ele ia lá e fazia a mesma coisa.
Então a justiça estava certa. Ele ia lá, amarrava o coronel, punha fogo, queimava, só sobrava cinza. Falava, tá certo. Ele arrancou os olhos de um jovem, queimou com ferro de marca-boi e jogou o jovem na estrada. E depois passou uma freira e viu aquele jovem, levou para casa e está cuidando desse. Foram, avisaram, ele veio e fez a mesma coisa com o fazendeiro. Queimou os 2 olhos do fazendeiro. O fazendeiro fez de tudo, mas não conseguiu recuperar mais a sua visão. Acabou a vida. Ele espancou, ele gosta de bater. Ele gosta de bater todo dia. Ele marra num poste lá e ele tem um rei, que ele anda com o rei e bate. O Lampião chegava e fazia a mesma coisa. Ele gosta de marcar o povo com ferro. Ele chegava e marcava o fazendeiro. Ele gosta que o povo trabalha e ele não paga. Ele chegava lá, pegava o dinheiro do fazendeiro e repartia para o povo, expulsava o fazendeiro dali, aquele coronel, e dava a terra para o povo. Então ele era chamado de justiceiro. Muitos chegavam a ajoelhar e beijar a mão dele. Outros diziam que ele era um anjo enviado de Deus. O povo pedia justiça e a justiça chegava a cavalo. Então eu comecei a olhar e comecei a ver que o que ele fazia era certo. Estava certo o que ele fazia. Então, quando ele foi morto, em 1938, o sertão chorou. Todos os estados do norte choraram. Porque por onde ele passava, ele só procurava fazer o bem. Ele chegava em determinada cidade, ele era recebido com festa. Porque quando ele chegava numa cidade, os coronel temiam, porque sabia que ele não foi ali para passear. Ele foi ali porque a notícia chegou até ele. Então ele fazia. Então esse, para mim, foi um justiceiro. E eu acredito que, como Jesus veio ao mundo, talvez você pode, talvez, não concordar comigo, mas não importa se você não concordar. Jesus veio, foi enviado para restaurar Israel. Porque Deus olhou para Israel e viu que Israel estava disperso. Não estava obedecendo mais a lei, passando por cima de tudo. Então Jesus veio para cumprir a lei. E quando Jesus veio para restaurar, cumprir, quando ele terminou de cumprir a lei, ele saiu de cena. Ele voltou, foi 3 anos o seu ministério, ele voltou. A missão de Jesus foi 3 anos apenas. Hoje fica essas religiões aí gritando, Jesus, Jesus. Jesus já acabou. Não existe mais Jesus. Jesus foi 3 anos. Aos 30 anos ele foi batizado por João Batista. Aos 33 anos ele foi morto, ressuscitou e voltou para o céu. Quando ele se manifestou, ele já não manifestou mais aquele Jesus de Nazaré em carne mais, mas em espírito. E ele está até o dia de hoje conosco. Então assim também eu acredito que como aquele povo lá no sertão rezava, clamava, buscava e tal, então Deus, por intermédio de Lampião, Deus fazia justiça. Porque já que a justiça não existia justiça, o Lampião chegava e fazia justiça, e eu tenho olhado e tenho gostado. Eu gosto e vejo os comentários das pessoas que têm aplaudido, até os dias de hoje, as pessoas estão aplaudindo os feitos de Lampião daquela época. Fala, se esse homem existisse nos dias de hoje, eu seria um dos seus cangaceiros. Meu irmão, eu creio que você entendeu que a justiça é um mito. A justiça é uma lenda. A justiça na terra ela não existe. A palavra existe, mas a justiça verdadeira não existe. Meu irmão, se você gostou dessa palavra, você não é inscrito, quiser escrever, escreva no meu canal, curte e compartilhe. E a graça de Cristo esteja sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.